E foi esse experimento que eu fiz de criar um perfil para meu cachorro, que era Ruben the Bat Dog, para entender um pouco sobre como era ser um criador, como fazer parcerias com outras marcas também para entender como funcionava o tema. Eu aprendi muita coisa que eu não faria enquanto a colaboração com influencers por causa da experiência que eu tinha. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao 15Cast, o videocast de marketing e inovação do valor. Nosso convidado hoje é o Theodore Ketter, mais conhecido como TED, que é o diretor sênior de marketing da Coca-Cola no Brasil. Lembrando que você pode acompanhar esta e outras entrevistas do 15Cast nas principais plataformas de áudio e vídeo e também no site e nas redes sociais do Valor. TED, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Quando a gente fala Coca-Cola, o nome é bastante associado ao refrigerante, que deu origem à marca, enfim. É um desafio do marketing associar outras bebidas do portfólio e trabalhar a Coca-Cola de uma forma mais institucional? A gente vai ter esse desafio, né? Que é uma vantagem e um desafio, né? Que você tem um nome tão forte como a Coca-Cola, que faz parte da nossa companhia, mas também que a gente tem hoje uma expansão do portfólio, que a gente chama uma portfólio total de bebidas, né? E aí, na construção desse portfólio, a gente tem essa oportunidade de construir as marcas como a gente construi as marcas por cada marca, né? Então, essa construção não muda, mas a gente tem oportunidades quando a gente fala e posiciona a companhia, particularmente no Brasil, como um portfólio completo da companhia Coca-Cola, mas também dando conhecimento para as pessoas que existe um portfólio muito maior do que Coca-Cola. Como é que vocês mantêm uma marca que vai completar 140 anos relevante para o público mais jovem, que também está muito ligado em redes sociais? Aliás, você tem uma experiência aí de influenciador digital também, né? Sim. Como é que vocês trabalham isso com esse público? Para manter essa relevância, a gente sempre tem que colocar o consumidor no centro. Acho que isso não muda, né? E isso foi uma coisa que a gente fez ao longo do tempo, né? E para ser isso, você tem que entender também quais são as necessidades, qual a evolução de necessidade dos consumidores, quais são as ocasiões mais importantes, quais são as necessidades que eles têm, eles buscam, a parte intrínseca, a parte mais emocional também. E eu acho que uma coisa clara é que começa com entender exatamente o que o consumidor precisa e como você conecta de uma forma genuína, introduzindo os básicos do marketing da Coca-Cola, né? Sempre volta para aquele qual é o benefício que você vai dar com essa marca, né? A parte intrínseca, né? Reforça para dar um exemplo. Aí para novas gerações a parte de energia é mais importante. Ter um pouco mais quais são os elementos que a fórmula de Coca-Cola ajuda para dar o que a gente chama de uplift emocional, um momento de enaltecer a pessoa. Uma parte importante da parte de benefício que a gente traz com a marca. E também como a gente quer interagir com os consumidores, com a geração Z, nesse caso. O que eles buscam de interação, de construção, né? O tema de personalização entra mais forte, de como a gente vai co-construindo de uma forma mais personalizada para novas gerações. Isso é um aspecto muito importante. E até esse tema de redes sociais que você falou, influenciadores, eu dei conta sobre a importância de utilizar e fazer parceria, alianças com influenciadores para gerar esse conhecimento sobre a marca e construir com os consumidores, reconhecendo que os consumidores também fazem parte de muitas tribos distintas, etc. E foi esse experimento que eu fiz de criar um perfil para meu cachorro, que era Ruben the Bat Dog, para entender um pouco sobre como era ser um criador, como fazer parcerias com outras marcas também para entender como funcionava o tema. Eu aprendi muita coisa que eu não faria enquanto a colaboração com influencers por causa da experiência que eu tinha. E, ao contrário, também coisas que eu aprendi que foi muito bom, muito legal de como fazer melhor essa conexão entre marcas e criadores.
Vocês anunciaram recentemente, o Valor Econômico fez uma matéria a respeito, um investimento de 7 bilhões de reais no Brasil em 14 novas linhas de produção. O budget de marketing também aumentou para suportar essa expansão aqui no país? Esse investimento, por exemplo, do expansão de capacidade produtiva e das plantas é muito importante para nós, porque ao final do dia faz muita parte do marketing. Então, eu diria que até esse investimento vai de mão dupla com o marketing, porque o que eu aprendi pessoalmente quando você passa pela experiência que aconteceu no ano passado com o Rio Grande do Sul, onde você, de um dia para outro, você tem o pior enchente da história e aí perde uma planta, uma fábrica que produz 10% da produção do país. Você dá conta que não poder contar com dando produto chegar da planta para os consumidores já é uma coisa disruptiva para a parte de marketing também, porque nosso compromisso é sempre não só ter um portfólio total de bebidas, mas fazer chegar esse portfólio total de bebidas para os consumidores. E quando tem restrição de produção, isso impacta muito essa conexão direta que você tem com seu portfólio, com os consumidores. Então, esse investimento, eu vejo da minha visão, uma coisa super dentro do core do marketing, de uma coisa que super ajuda a gente estar acessível, disponível com o nosso portfólio para os consumidores. E para nós, isso é a coisa fundamental. Quer dizer, não adianta você ter o marketing, mas não ter o produto disponível, se você né? tem uma campanha linda, comunicação linda, mas ao final do dia, como o consumidor busca no lineal da loja e não acha, não adianta nada, sabe? Então, é muito importante essa parte e tem que ir de mão dupla essa parte de disponibilidade de produto e de portfólio junto com marketing. Esse investimento inclui a reinauguração da planta do Sul também, né? A gente já está retomando 100% das produções de Rio Grande do Sul e isso faz parte do investimento também. Como que vocês têm aplicado inteligência artificial na área de marketing, na produção de campanhas? Existe um risco do consumidor achar que aquele produto, aquela campanha, aquela peça, ela está muito massificada e ele fica cansado de campanhas feitas com inteligência artificial? Perfeito. Nessa era de IA, eu acho que argumentavelmente a maior disrupção de tecnológica que a gente tem, que impacta tudo que a gente faz, né? É uma tecnologia que tem que ir de mão dupla com os humanos, com a criatividade, que vai construir coisas mais poderosas, mas tem que ser juntos. E acho que para todos nós, nossas companhias, também uma coisa que a gente sempre faz é deixar muito transparente se estamos utilizando inteligência artificial nas campanhas também, como a gente está utilizando. Um exemplo recente que a gente fez foi com o Natal, né? Eu acho que tem talvez bom exemplo de mostrar essa convergência entre o tradicional, o clássico, com alguma coisa nova. Era como a gente utilizou dentro da experiência de Natal, que é um momento super emblemático da companhia e da marca com os consumidores, como a gente utiliza a inteligência artificial para criar um globo de neve personalizado, utilizando um momento que os consumidores dividem alguma memória afetiva que eles têm com o Natal, e com essa informação a gente cria um globo de neve personalizado digital para os consumidores. Então, com esse exemplo, você está convergindo um momento clássico desde que a gente construiu a imagem moderna de Papai Noel junto com os consumidores, que já converge com um momento de tecnologia e inteligência artificial, mas de uma forma que ficou transparente do que a gente precisa do consumidor e o que eles iam receber de volta com essa experiência também, de forma infinitamente personalizada para os consumidores. Então, eu acho que isso seria um bom exemplo de como você acha esse equilíbrio entre as duas coisas e sempre como uma forma de ampliar e expandir a conexão, mas que isso não vai em lugar de a narrativa do conceito criativo que a gente vai ter com a campanha, com as
momentos emocionais que são momentos super humanos, sabe? Então, seria isso de uma forma geral. E para atender hoje o consumidor que se preocupa muito com o preço, a gente tem uma questão de redução do poder de compra, então um cenário econômico mais desafiador no Brasil. Como que vocês têm trabalhado isso? Para nós, de um lado, é sempre esse tema que eu mencionei, de sempre investir em construção das marcas, né? Consistência de investimento nas marcas, consistência de construção de marca é uma coisa que gera uma conexão emocional importante até em momentos de crises econômicos, vários momentos que sempre tem muito cíclico, que isso ajuda também nesses momentos. Mas além disso, tem toda uma parte de oferecer um portfólio completo, e esse portfólio completo vem por ter um portfólio disponível, tem por ter várias opções de ponto de preço, várias opções de tamanhos de embalagens e vários formatos até, né? Como citando um exemplo que a gente tem com retornáveis, em que a gente tem Vite Retornável, que é uma campanha que também reforça esse portfólio de retornabilidade que a gente tem, onde a pessoa poderia comprar uma garrafa com nossos produtos para ter uma experiência muito boa de consumo. E aí, quando eles voltam com vasilhame na loja, podem só comprar pela líquido, que ajuda com a economia nesse tema. E cada vez mais a gente quer expandir nosso portfólio, nossa visão de expandir nosso portfólio por dentro de retornáveis também, né? Então, a gente pode esperar ampliação de portfólio de retornáveis, além da Coca-Cola, é isso? Pode contar com isso. Ted, obrigada pela participação aqui no 15Cast. Obrigada a você que acompanha a gente. Você pode conferir essa entrevista e a entrevista de todas as temporadas, da primeira e da segunda, nas principais plataformas de streaming de áudio e vídeo, no site e nas redes sociais do Valor. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Dani.